nada transe sem falhar, sempre em ti nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me do mal. Ao vencer carne a tentação, em Cristo a minha salvação. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor, Senhor, estão firmados no Senhor. Pois ao te provar, purificar, valor então serás. Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu servo e lhe dá formação. Dá graças a Deus quando o teste se faz. Em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais. Pois ao te provar, purificar, valor então serás. Quando as trevas à frente se impõem, eu olho pra cruz que o Calvário expõe. Submeto ao meu mestre, não olho pra trás. A paz em o medo desfaz. Sim, posso ver provações vêm de Deus, em amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mas fruto darei. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais. Pois ao te provar, purificar, valor então
regozija em Deus, em Deus. Ouçam o clarim dos soldados de Jesus.
Bom dia, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. A palavra de Deus nos diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 até o versículo 16: Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Cristo Jesus for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Eu li 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 a 16, na versão NVT. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o nosso Deus? Peço a todos que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Pai querido, Deus de misericórdia, nós queremos render graças por este tão maravilhoso dia que o Senhor nos deu. Nosso privilégio, ó Deus, termos as transmissões, mesmo que ainda a nossa igreja está fechada, temos a bênção de estar em comunhão com os nossos irmãos. Claro que gostaríamos de estar todos juntos, mas ainda assim, ó Deus, queremos render graças, porque em meio a todas as situações que temos passado, podemos ainda escutar as pregações, podemos, ó Deus, participar dos cultos e podemos, ó Deus, ouvir a Tua palavra. Queremos rogar ao Senhor que fale aos nossos corações, que não tenhamos, ó Deus, qualquer distração, mas que nossa atenção seja 100% para o Senhor. Oramos que o Senhor esteja com aqueles que estão enfermos nesse momento, dando graça para que possam passar por essa enfermidade e assim, conforme a vontade do Senhor, ó Deus, possam ou não ter a cura da sua doença. Pedimos também, Pai Santo, se porventura alguém não tem Cristo como Salvador, se nos assiste essa manhã, que o Espírito Santo possa mover esta vida para render-se aos pés de Cristo. É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, então, meus queridos irmãos, como eu disse para vocês, é um privilégio sem igual estar com vocês essa manhã. E vamos para o nosso versículo deste momento, vamos ler, vocês sabem que é o nosso versículo do ano. Vamos falar então, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, eu espero que todos já estejam decorando este versículo. É sempre bom termos a palavra de Deus na ponta da língua. E vamos começar cantando então do cantor cristão, número 46, Jesus me transformou. Número 46 do cantor cristão, vamos cantar alegres, Jesus me transformou. Cristo
Muito bem, meus queridos irmãos, vamos já para o nosso próximo hino. Vamos cantar agora 441 do cantor cristão, Graça e Salvação. Como nós estamos falando essa manhã de missões, pastor Jomar vai nos trazer o desafio da palavra de Deus. Vamos cantar então um hino que fala sobre missões, 441, Graça e Salvação. Ok, meus queridos, vamos então para os nossos avisos e aqui nós temos algumas coisas importantes para conversarmos. Meus queridos, eu notei aqui agora a luz vermelha no microfone ligou, então a bateria está meio fraca. Se porventura o som sumir, eu vou mudar para outro microfone, mas por enquanto vamos ficar com esse aqui, tá certo? Meus irmãos, o primeiro aviso, ele é importante, não mais importante que os demais,
Mas aqui eu quero falar com vocês aquilo que decidimos e depois explicar para todos vocês o porquê decidimos isso. Então, nós retornaremos para os cultos presenciais apenas no culto da manhã, neste dia 28 de março. Então, retornaremos com apenas o culto da manhã de forma presencial no dia 28 de março, mais conhecido como próximo domingo. Então, não teremos culto presencial nem na quarta-feira à noite, nem no domingo à noite. E aqui eu quero conversar com vocês. Meus irmãos, ontem na reunião dos homens nós estávamos falando acerca disso, tomando as decisões acerca dessas questões. E é claro que existe uma divisão de pensamentos acerca de retornarmos ou não para os cultos presenciais. Mas eu gostaria de explicar para todos vocês o porquê que nós tomamos essa decisão. Ao entendimento, pelo menos da minha parte, ao entendimento que, lamentavelmente, as questões da pandemia, elas não passarão como tem sido dito pelos nossos governantes. Aqui no Rio Grande do Sul, nas últimas 2 ou 3 semanas, nós estivemos em bandeira vermelha, estivemos com várias partes do comércio fechadas, e por mais que as igrejas ainda podiam estar abertas, nós optamos por fechar, acreditando então que isso contribuiria para que o avanço do Covid fosse freado. Mas o que nós temos visto é que dia após dia a questão do Covid tem batido recordes. Então, mesmo em bandeira preta, infelizmente o contágio continua alto, não tem baixado. E há o entendimento de que nós, como igreja, também devemos estar atentos a socorrermos aqueles que estão aflitos nesse momento. Essa semana nós tivemos um rapaz na igreja que estava perguntando acerca dos horários dos cultos e na ocasião eu avisei que apenas estávamos tendo cultos online. Mas o que eu relatei para os irmãos da nossa igreja é que há necessidade, ou pelo menos está havendo necessidade de pessoas estarem diante de Deus. Então, nós entendemos que podemos fazer pelo menos um culto presencial para que caso os irmãos que podem e querem estejam aqui presencialmente. Mas eu reitero aquilo que eu disse no ano passado, aqueles que não puderem e não quiserem vir, entendem que ainda devem ficar em casa, podem participar do culto online, não tem problema nenhum, não deve haver nenhum tipo de julgamento, tanto daqueles que estão aqui quanto daqueles que não estão. Pelo contrário, todos vocês sabem, muitos dos irmãos e irmãs têm saído para trabalhar. Então, nós entendemos que sim, nós podemos com toda segurança estar nos cultos, estarmos todos reunidos nos cultos, claro, seguindo todos os protocolos. Na quarta-feira, eu falarei para todos vocês quais são as regras que vamos seguir. Algumas delas todos já estão cientes, como por exemplo o distanciamento de 2 metros de cada banco, né? Cada família pode ficar junto, ou cada cadeira, quando a pessoa vem de maneira individual. Mas também nós queremos pedir a todos que tomem o cuidado. Se porventura você tem que pegar ônibus para vir à igreja, talvez o ideal nesse momento seria bom ficar em casa. Aqueles que têm o seu veículo próprio ou até mesmo podem vir de aplicativo, não seria ruim se estivessem conosco, se caso vocês quiserem. O que nós não poderemos ter por enquanto é o tempo com as crianças. Então, os pais que quiserem vir com os filhos pequenos, eles terão que ser responsáveis de cuidar dos seus filhos no berçário. Então, não haverá culto infantil, porque ainda as escolas estão fechadas. Então, como eu disse para vocês, nós falaremos todas as regras no próximo culto da noite, né, na quarta-feira. Não hoje, mas na quarta-feira nós falaremos acerca dessas questões, tá certo? Então, meus irmãos, no próximo domingo nós retornaremos com o nosso culto presencial, mas apenas o culto da manhã. Pois bem, vocês sabem então, nós temos as nossas transmissões, como estamos fazendo hoje pela manhã, nosso culto da manhã e escola dominical, às 9 horas da manhã, e o nosso culto vespertino às 18 horas. Todo domingo às 18 horas nós temos o nosso culto vespertino e hoje, meus irmãos, nós faremos algo especial. Vocês sabem que aprove ao Senhor levar o seu servo pastor Genésio, um grande homem de Deus,
Eu tenho um carinho muito grande por ele, porque todas as vezes que estivemos juntos, mesmo sendo um pastor com anos de experiência, com não só de ministério como de vida, sempre me tratou muito bem, me tratou como igual. E eu louvo ao Senhor pela vida dele, agradeço a Deus porque o Senhor permitiu que ele não tivesse uma vida de sofrimentos aqui e levou para o lar celestial. Então, hoje à noite, faremos uma homenagem ao nosso querido pastor Genésio. Ele vai pregar aqui para nós. Ele já pregou aqui na igreja em ocasiões passadas e nós vamos então colocar esta pregação dele hoje à noite como uma forma de homenageá-lo e assim nós podemos ser novamente desafiados pelo Espírito Santo por conta do nosso querido pastor Genésio. Então hoje a pregação da noite vai ser pregada pelo pastor Genésio, tá bom? Essa é uma das benesses de nós estarmos aqui reunidos online, tá bom? Vamos aproveitar de maneira positiva tudo aquilo que está à nossa mão. Eu quero incentivar a todos vocês, aqueles que podem, se porventura você ainda não fez, tenha a oportunidade de estudar junto conosco no nosso Instituto Bíblico. Como é uma cooperação da nossa igreja, com o Tabernáculo Batista Bíblico em Caxias do Sul, pastor Odir e eu, então, temos chamado o nosso instituto de Instituto Batista Bíblico Fundamental. Então, é um privilégio, irmãos, poder estudar a Palavra de Deus. Começaremos estudando o Antigo Testamento em 14 semanas. No semestre que vem, estudaremos a vida de Paulo com o pastor Odir. Então, se porventura você tem desejo de estudar a Palavra de Deus, pode fazê-lo. Hoje à tarde, às 16 horas, nós faremos uma reunião pelo aplicativo Zoom. Nós já temos aproximadamente 36 interessados, potenciais alunos para fazerem. É um curso 100% online. Tudo vai ser explicado hoje com o valor mínimo de R$10. É um valor simbólico de R$10, porque nós entendemos que quando há o pagamento de um valor, muitas pessoas dão até mais valor àquilo que está sendo feito. Então, nós iniciaremos no dia 30 de março o nosso estudo no Antigo Testamento. Vai ser um módulo de 14 semanas, tá certo? Se você quer ter mais informações, participe da nossa reunião hoje às 16 horas no aplicativo Zoom. Se você ainda não tem conversado comigo sobre isso, me informe sobre os seus desejos, sobre a sua intenção de estudar conosco, tá bom? Muito bem, meus irmãos. Vamos para o nosso último hino desta manhã. Vamos cantar então o número 439, desde que estamos dedicando esta parte do culto para missões. Vamos cantar então Oração pela Pátria. Vou colocar aí na sua tela este hino 439 do cantor cristão, Oração pela Pátria.
Bom, acabou a bateria do microfone, então se porventura você está me ouvindo um pouco diferente, é porque eu estou com o microfone da webcam. Eu espero que no tempo da escola dominical consiga trocar a bateria. Mas enfim, meus irmãos, hoje pela manhã nós temos o privilégio de ouvir nosso querido pastor Jomar, é nosso missionário já há alguns anos, e ele está servindo em Rancagua, no Chile. Ele vai prestar um relatório sobre aquilo que tem acontecido na sua cidade e em seu país, e depois vai desafiar o nosso coração pregando a palavra de Deus. Logo depois nós voltaremos para o nosso tempo da escola bíblica dominical. Então, que o Senhor fale aos nossos corações através do nosso querido missionário pastor Jomar, e aí depois então nós retornamos para o nosso período da escola dominical. Olá, em primeiro lugar quero dar um bom dia a todos os irmãos, a Igreja Batista Fundamental, aí no bairro de Tristeza, ao pastor Wesley e família. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade, por esse momento que o Senhor tem nos dado, através desse meio, para podermos estarmos conectados e poder falar um pouco sobre o trabalho, a obra que Deus tem feito aqui no Chile, em especial na cidade de Rancagua. Estamos ainda, irmãos, nesse período de pandemia, como eu creio que os irmãos também estão aí no Rio Grande do Sul. E agora chegamos no momento onde provavelmente toda a nossa região vai entrar em quarentena. E tem sido um tempo difícil, desde que os últimos dias o número de casos, de pessoas contagiadas tem aumentado muito aqui no país. Por isso eu peço que orem por nós, orem pela nossa família, para que Deus continue nos guardando e nos preservando e fazendo a vontade dele nas nossas vidas, né? Estamos atualmente com as nossas reuniões online, com todas as atividades. Algumas delas ainda não começamos, mas o nosso desejo é seguir com as atividades das crianças, das mulheres. Já iniciamos a atividade com os adolescentes e jovens, e também nossas reuniões semanais com os cultos de doutrina e também nos fins de semana o culto de adoração. Deus tem nos dado muitas oportunidades e louvamos a Deus por esse tempo, porque muitas pessoas têm chegado até a igreja devido à forma em que nós estamos fazendo agora, né? E isso tem nos dado a oportunidade de pregar o Evangelho a outras pessoas. E, inclusive, recentemente, uma família do sul aqui do Chile, próximo de nós, como 36, 40 minutos, estão se conectando, participando. Essa semana estivemos com ele e os 2 filhos adolescentes receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Então ficamos felizes, né, pelo que Deus tem feito. E agradecemos desde já os irmãos, a vida da igreja, e também não só por meio das orações como sustento. E sei que os irmãos têm intercedido por nós e pelo ministério aqui em Rancagua. Temos muitos desafios, temos uma adaptação nova a toda essa questão da tecnologia e o meio pelo qual nós estamos falando com os irmãos, né? É uma novidade e devemos também nos adaptar e aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Estamos orando para que Deus nos dê em breve uma oportunidade de nos reunir como irmãos e família em Cristo, poder voltar aos nossos cultos de maneira presencial. Entregamos recentemente, em dezembro, entregamos o prédio da igreja, já que não podíamos nos reunir, e agora estamos nos reunindo de forma online e continuamos fazendo o trabalho durante a semana de visitar algumas famílias, dar alguma assistência espiritual e também contactar novas pessoas, né? E essa pandemia também nos tem dado a oportunidade para fazer isso. Quero agradecer aos irmãos e peço que continue orando por nós, pelo nosso ministério aqui em Rancagua, que Deus continue nos abençoando, nos dando frutos. Peço oração por um casal chamado Matias e Camila,
são da nossa igreja. Ele é um jovem casal que estão se preparando para casarem e ele tem sentido o chamado de Deus para se preparar para um ministério. E quem sabe vai ser o futuro pastor da igreja. Não sabemos. Deus sabe todas as coisas. Então, obrigado pelas suas orações e agradeço a cada irmão que tem orado a nosso favor e na obra aqui na cidade de Arrancada. Quero nessa manhã, irmãos, compartilhar um texto no livro de Esther, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 14. Você que tem sua Bíblia, abra comigo em Esther, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 14. Quero compartilhar nessa manhã esse texto. Se você encontrou, eu vou fazer a leitura que diz assim: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao reino no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: Não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Vamos orar nesse momento agradecendo a leitura da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos permite estar conectado, pela vida dos nossos irmãos, pela Igreja Batista Fundamental, pela vida do pastor Wesley, a sua família, a obra que o Senhor tem entregado nas mãos deles para realizar ali nesse local, Senhor. Pedimos que o Senhor, nesse momento, fale aos nossos corações, nos ensine, nos dê discernimento e sabedoria em todas as coisas que necessitamos, Pai. Pedimos a Tua graça, a Tua bondade, que seja derramada sobre a vida da Tua igreja. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero nessa manhã, irmãos, compartilhar o tema: o propósito de haver chegado ao reino. É difícil muitas vezes compreender os propósitos de Deus, mas sempre que buscamos, podemos entender claramente o que Ele deseja de nossas vidas. Estamos vivendo tempos difíceis e muitas vezes temos vivido sem ter a compreensão do que Deus está fazendo ou o que Ele quer nos ensinar com tudo isso que nós estamos passando. Para alguns cristãos é difícil ter essa resposta. Para outros, ela é muito clara e tem significados e ensinos profundos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e para a nossa edificação. Quando nós observamos, irmãos, hoje o cristianismo, em especial a vida cristã, nos damos conta de que existem muitas pessoas que fazem parte do reino de Deus, mas que não sabem e nem conhecem os propósitos que Deus tem para as suas vidas, e nem porque estão ou fazem parte do reino. É difícil, ou talvez pareça duro, irmãos, dizer essas coisas, mas essa é a realidade que temos visto na vida de muitos, que chegam ao reino, mas sem nenhum propósito. É importante, irmãos, entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Como filhos de Deus, temos uma tarefa e uma missão a desenvolver dentro do reino. E todos nós que somos filhos de Deus fazemos parte do seu reino. E devemos, como súditos, viver debaixo
do propósito e da vontade do nosso Rei Jesus. Quando olhamos a vida de Esther, podemos ver a obra maravilhosa e o propósito que Deus tinha na sua vida. Sendo ainda órfã, foi criada pelo seu tio Mardoqueu, como mostra o texto, um homem temente a Deus e que a guiou em tudo no temor do Senhor. Mais tarde, Esther foi escolhida para ser rainha e foi elevada a um reino onde Deus tinha um propósito para ela, mas a qual ela não conhecia. Deus preparou a vida de Esther para este exato momento dentro do reino da Pérsia. Apesar de não conhecer os propósitos que Deus tinha para ela, Deus vai usar a sua vida. Todos nós, irmãos, que fazemos parte do reino de Deus, nascemos com um propósito. E Deus nos guiará para cumprir esse propósito. Amém? Necessitamos aprender a confiar no Senhor e deixar que Ele guie nossas vidas, para que sejamos úteis no seu reino e para que sejamos poderosos instrumentos nas suas mãos. Eu quero nessa manhã, irmãos, trazer um entendimento, um entendimento do propósito que Deus tem para cada um de nós e trazer lições importantes que aprendemos com a vida de Esther e de como podemos entender a vontade de Deus nesse tempo e como ser um instrumento nas suas mãos. A primeira lição que nós aprendemos aqui com relação ao propósito que nós temos dentro do reino de Deus está no versículo 11, e eu vou ler para os irmãos uma vez mais. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Salve se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. A primeira coisa que quero compartilhar, irmãos, com cada um de nós. Eu imagino que era difícil para Esther tomar essa decisão, porque ela estava expondo e colocando em risco a sua própria vida. E Deus muitas vezes nos chama a colocar em risco, dentro dos propósitos eternos dele, e a tomarmos decisões difíceis e arriscadas, com o propósito de cumprir a sua missão. Mas é nosso dever ter a mesma atitude que teve Esther diante do rei. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse tempo, dentro do propósito que Deus tem para nós em seu reino, é que devemos interceder diante do rei pelo povo. Estamos vivendo esses tempos de dificuldades, de crise, adversidades. Mas o propósito que Deus tem, irmãos, é que devemos interceder pela vida de outras pessoas. Mesmo que o temor paralise muitas vezes nossas ações. É o que vemos na vida de Esther. A princípio ela teve medo, a princípio o temor paralisou suas ações. E o temor é algo que paralisa muitos de nós. E no caso de Esther não foi diferente. Ela tinha um grande desafio e uma decisão a tomar diante da necessidade. O temor, irmãos, muitas vezes pode paralisar nossas ações, mas jamais deve influenciar nossa decisão final. Devemos, irmãos, estar dispostos a fazer o que é correto nesse tempo. Sei que o medo tem paralisado a vida de muitos e levado muitos a uma decadência em muitos âmbitos da sua vida e até na nossa sociedade. Mas devemos estar dispostos a interceder ao nosso Rei pelas vidas que Deus tem colocado em nossas mãos e pelo nosso próprio povo. O temor, no primeiro momento, paralisou Esther, mas ela buscou a direção do Senhor para aquela situação.
Devemos, como filhos de Deus, entender que Deus tem um propósito em tudo que temos enfrentado. E devemos buscar, meus irmãos, a direção do Senhor, o entendimento, o propósito, a vontade de Deus para a minha vida. Busque o Senhor, entre na sua presença, não permita que o temor paralise a sua vida. É momento de interceder pelo povo, é momento de clamarmos ao Senhor. Apesar que o temor pode paralisar muitas de nossas ações, jamais deve interferir na nossa decisão final. Vemos também que Deus está disposto a estender a sua graça. Quando Esther entendeu o que Deus queria para a sua vida, e ela estava pronta a fazer qualquer coisa para interceder e salvar o seu povo, inclusive arriscar a sua própria vida. Ela fez isso porque ela conhecia o rei. Ela sabia que ele poderia estender esse cetro de ouro para que ela tocasse, concedendo a ela a vida. Esther, irmãos, aqui deve ser o retrato de muitos de nós como cristãos. Quando entendermos os propósitos de Deus, devemos estar dispostos a fazer a sua vontade, conhecendo o nosso Rei, sabendo que Ele é um Deus amoroso, misericordioso e que está disposto a estender também a sua graça sobre nossas vidas e aceitar nossa intercessão pelos demais e por nós mesmos. Deus, irmãos, tem nos permitido esse tempo para interceder pela vida diante dele, do nosso Rei Jesus. Deus quer estender também sua graça nesse tempo. Deus quer mostrar seu amor às pessoas. Deus quer levar a sua salvação aos homens, mas Ele deseja usar a minha vida e a tua vida para interceder por outros. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Que nesse tempo sejamos intercessores. Não pensemos no temor que pode paralisar nossas vidas. Que possamos estar dispostos a ir diante de Deus, entendendo que Ele está disposto a derramar sua graça sobre nós, para que possamos derramar sobre a vida de outras pessoas. Esther estava disposta a interceder pela sua nação e pelo seu povo. E a terceira coisa que vemos dentro desse primeiro ponto é que Esther não necessitou ser chamada. Ela foi aonde Deus queria. Para interceder, irmãos, não necessita ser chamado. Tu deves ir onde Deus quer. O texto nos mostra que Esther não havia sido chamada à presença do rei em 30 dias. E ela sabia do risco e da situação que estava enfrentando. Mas ela foi. Uma coisa, irmãos, eu tenho aprendido na minha vida cristã e quero compartilhar com os irmãos. É que a nossa vida sempre estará em risco quando não estamos fazendo o propósito e a vontade de Deus. Quando estamos vivendo em desobediência. Quando não estamos intercedendo por outros. Ou quando não estou indo aonde Deus me quer. Por isso, entender o propósito de Deus para a minha vida é crucial para o que Deus quer realizar em mim. Posso ter vida, posso fazer parte do reino, mas eu posso também estar de braços cruzados diante de um propósito que Deus tem para mim, a qual eu não posso ver. Essa tem sido a realidade de muitos cristãos. Não compreendem, não entendem o propósito de Deus. Nossa vida, irmãos, só terá um sentido real e profundo quando entendermos o nosso chamado e o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas.
Busque esse propósito e entenderá o teu chamado. E irá desfrutar, e Deus te levará onde Ele quer. A segunda lição que aprendemos com a vida de Esther está no versículo 13, quando diz: então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. A segunda lição que nós aprendemos é que devemos aprender a confiar na fidelidade de Deus. Devemos sempre confiar na fidelidade de Deus. O maravilhoso nesse texto, irmãos, é que tanto Mardoqueu como Esther confiavam em Deus e na sua fidelidade. Muitos de nós necessitamos aprender a confiar na fidelidade de Deus nesse tempo. Nada foge do seu controle. Tudo está debaixo da sua soberania, propósito e vontade. E em especial nesse tempo que estamos atravessando. Devemos confiar na fidelidade de Deus em 3 situações. Em primeiro lugar, mesmo que as situações sejam adversas. Todos nós, irmãos, enfrentamos situações adversas nesse tempo. Alguns doentes, outros em situações de morte, outros desanimados, outros tristes, outros necessitados de ser consolados. E sabemos que tudo isso faz parte da nossa vida cristã. Mas é importante entender que tudo isso que nós estamos passando, que nós estamos atravessando, tem um propósito. E esse propósito é de crescermos e sermos edificados. Deus usa circunstâncias, irmãos, como essas para fortalecer seu povo. Deus usa situações para fortalecer o nosso coração e para provar nossa fé. Não existe nada novo. Assim foi no passado com Esther e o povo de Deus. E assim é no nosso tempo. Mas o Senhor está conosco. Amém? Ele vai nos guiar até o fim. Então note que a fidelidade de Deus, está também nesses momentos adversos, de adversidade, de dificuldade, de crise. Segundo, a fidelidade de Deus está presente mesmo que o ambiente não seja favorável. Nunca, talvez, irmãos, temos tido um ambiente tão desfavorável como esse tempo em que estamos vivendo. Crise na saúde, crise na economia, instabilidade mundial, etc. Mas diante de tudo isso, devemos entender que Deus será favorável ao seu povo. Foi assim no passado, está sendo hoje, nesse presente tempo, e será no futuro. Ele é soberano, Deus está reinando, Ele está governando, tudo está baixo o controle do Senhor. Nada foge dele e nossas vidas estão, meus irmãos, nas suas mãos. Como diz o Salmos 46, versículo 10 e 11, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mesmo que nada seja favorável, Ele é o nosso Deus e fará o melhor por nós. E a terceira razão que devemos confiar na fidelidade de Deus, mesmo que nossa vida seja colocada em perigo. A vida de Esther, irmãos, estava em perigo, mas ela sabia que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Há um perigo que tem cercado nossas vidas e é um perigo de morte. Mas devemos entender que tudo em nossa vida está nas mãos do Senhor
e nele podemos descansar. Você que está me escutando nessa manhã, não sei qual é a tua preocupação, qual é o teu temor, a tua ansiedade ou perigo de morte que tem cercado a tua vida. Quero recordar que Deus está cuidando de ti como filho de Deus. Mas você que não tem Jesus como teu Senhor e Salvador, Ele quer cuidar de ti. Nossas vidas, irmãos, estão nas mãos daquele em que não existe perigo e onde a morte não tem poder. Amém? E a terceira e última lição que quero compartilhar e terminar nessa manhã está no versículo 14, que diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino? A terceira e última lição, irmãos, que quero compartilhar sobre o propósito de Deus para nós, no seu reino, é que devemos entender o que fazer nesse tempo. Existem inúmeras pessoas que não sabem o que fazer nesse tempo. Muitos sem direção, muitos sem esperança, muitos sem propósito de vida, mas nós que somos filhos de Deus, temos um propósito e uma missão a cumprir nesse tempo, e que está revelado nesse texto e nesses versículos que eu acabei de ler. E o primeiro propósito que Deus tem para nós nesse tempo é que não devemos nos calar diante da urgência que existe. Devemos anunciar Jesus Cristo. Devemos espalhar o amor de Deus. Devemos anunciar cada coração necessitado e apresentar a Jesus. Mostrar Cristo a cada pessoa, aproveitar cada oportunidade, cada momento. Não se cale, anuncie, pregue o Evangelho, comparta as boas novas de salvação e deixe Deus usar a tua vida nesse tempo, meu irmão e minha irmã. Não devemos nos calar diante da urgência que existe hoje nesse mundo. Muitas pessoas precisam ouvir. Muitas pessoas têm que despertar. Muitas pessoas têm que ver o estado espiritual em que se encontram. E é responsabilidade de cada um de nós, como filhos de Deus, levar o Evangelho a essas pessoas que podem transformar, pode restaurar e pode dar vida, e vida eterna, e uma vida abundante. Mardoqueu disse a Esther: se te calares nesse tempo, Deus vai prover e vai livrar e vai dar socorro ao seu povo de outra maneira. Deus quer usar, Deus quer falar, irmãos, por meio de nossas vidas. Deus quer que você entenda o propósito que Ele tem para ti nesse tempo. Tu faz parte desse reino, tu é um filho de Deus. Anuncia, não te cales. A segunda coisa que vemos para esse tempo é que Deus sempre vai nos dar livramento para esse tempo. Deus sempre vai usar os seus meios. Deus sempre vai usar pessoas. Deus sempre vai nos livrar porque Ele é Deus. Ele é o nosso Pai. Ele está preocupado também com cada detalhe, cada situação que temos vivenciado nesse tempo. Ele conhece o teu coração, Ele sabe do teu medo, da tua ansiedade. E Deus vai cuidar de ti assim como cuidou de Esther, de Mardoqueu, do seu povo. Deus está, como disse anteriormente, controlando. Ele está soberanamente guiando nossas vidas, irmãos, nesse tempo. E Deus vai nos livrar, segundo a vontade dEle, o propósito dEle em nossas vidas.
Temos perdido muitos amigos, pastores, irmãos em Cristo. E muitas vezes diz, por que, Senhor? Deus tem um propósito. E Deus cuidará de todos aqueles que são seus filhos. E a terceira e última coisa que aprendemos, que Deus quer que façamos nesse tempo, é quem sabe esse é o momento que Deus quer te usar. Talvez você aí está pensando, diz, pastor, eu não sei que propósito Deus quer para mim. Eu não sei o que Deus quer da minha vida. Busque o Senhor. Busque a Deus. Peça a Ele que mostre o que Ele quer que tu faças. Interceda pela vida de outras pessoas. Mas se tu não tem claramente o que Deus quer de ti, busque o Senhor. Ele vai te mostrar o que Ele quer que tu faça nesse tempo. Quem sabe Ele quer te usar. Você que está muito tempo aí no banco, sentado na igreja. Você que não tem feito nada para o Senhor. Você que talvez está com medo e está vendo todo esse quadro que nós estamos vivendo. Talvez você está dormindo espiritualmente. Quem sabe é o momento que Deus quer te usar. Deus quer te levantar. Deus quer mostrar para ti o que Ele quer que tu faças dentro do seu reino, para a glória dEle. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que Deus tem um propósito em cada vida e deves compreender esse propósito para que Deus possa te usar. Os versículos finais nesse texto mostra aqui a direção que Esther deu ao seu tio Mardoqueu e ao povo. Os versículos finais aqui, irmãos, nos mostra e Esther pede ao povo que jejuem por ela e pela situação que se encontrava. O jejum, muitas vezes, quando é mencionado na Bíblia, vem diretamente conectado com a oração. E a resposta a essa crise e situação, nesse tempo, foi a oração. E foi acompanhada mais tarde pela ação do povo. A resposta que queremos de Deus para esse momento que nós estamos vivendo está na oração. Dobremos nossos joelhos, clamemos ao Senhor. Peça ao Senhor como um filho de Deus, como um crente. O que tu queres de mim, Senhor? O que tu queres me ensinar com isso que nós estamos passando? Qual o propósito que tu tem para a minha vida? O que o Senhor quer? Que nós, de maneira pessoal, possamos buscar o Senhor. Que nós, de maneira pessoal, possamos entender a vontade de Deus para nós e o que Ele quer nos ensinar nesse tempo. E como igreja, em conjunto, possamos tomar ações, nos levantar e onde Deus quer, fazendo a vontade dEle, cumprindo a vontade dEle, agindo com o propósito de salvar muitas pessoas, salvar o povo de Deus que ainda precisa escutar o Evangelho, a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe, rica e abundantemente, a vida da igreja e dos amados irmãos. Vamos orar. Graças, Senhor, te damos por esse tempo, pela tua palavra. Pedimos pela vida dos irmãos da Igreja Batista Fundamental, ali no bairro de Tristeza, e as demais igrejas nas regiões, pela vida de cada pastor, cada missionário e todos aqueles que estão envolvidos na tua obra. Que nessa manhã, Pai, possamos ter sido despertados para o propósito e a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, dentro do teu reino. Ajuda-nos a ser intercessores, para que possamos, Pai, alcançar muitas pessoas. Ajuda-nos, Pai, a confiar na tua fidelidade sobre as nossas vidas. O que o Senhor nos prometeu, o que o Senhor nos mandou, que possamos cumprir, Senhor. E que possamos, nesse tempo, ter um entendimento do que o Senhor quer fazer
por meio de nós. Que possamos, Pai, anunciar a Tua palavra, Senhor. Que possamos levar o Teu Evangelho a todo aquele que está perdido. Usa nossas vidas. Abençoe o Teu povo. Nos dá direção. No nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a oportunidade aos irmãos, à amada igreja. Um grande abraço ao pastor Wesley, aos demais pastores, a todas as igrejas na região do Rio Grande do Sul. Que Deus continue e abençoe abundantemente a vida de cada um dos irmãos. Amém. Só um minutinho, irmãos. Eu esqueci de trocar o microfone aqui. Eu acabei trocando a bateria. Só um minutinho, por favor. Bom, eu creio que agora melhorou. Bom, eu acho que agora deve ter melhorado um pouco para vocês. Muito bem, meus queridos. É sempre um privilégio nós podermos ver e ouvir aquilo que Deus tem feito na vida dos nossos missionários. O pastor Jomar é um grande homem de Deus, tem servido ao Senhor ali no Chile. E o desafio no livro de Esther foi fantástico. Então, que nós possamos aplicar as verdades do Senhor em nossas vidas. Amém? Meus queridos, uma coisa que eu gostaria de avisá-los antes de nós iniciarmos a nossa escola dominical é que, em reunião com a diretoria da igreja, nós decidimos dividir as famílias da igreja entre cada um dos membros da diretoria para que nós possamos assistir a cada um de vocês, ou seja, dar o devido suporte neste momento. Esses últimos tempos de pandemia, para mim, tem sido muito puxado, principalmente por conta das transmissões, por conta dos estudos. Agora começando o Instituto Bíblico e também tenho a minha família. Então, meus irmãos, eu pedi que os irmãos da igreja, da diretoria da igreja, pudessem então me ajudar a dar todo o suporte para as famílias da nossa igreja. Então, nós dividimos na verdade, nós dividimos todas as famílias e indivíduos da igreja em grupos. Então, a partir dessa semana, vocês começarão a receber algum contato, seja do irmão Davi, seja do irmão Paulo, ou então pastor Daniel, ou o irmão Jason, tá certo? Então, eles me ajudarão nessa questão de poder ver e conversar com cada um de vocês, orarem juntos. Mas não significa que eu não entrarei em contato com vocês. Infelizmente, nos últimos meses, nas últimas semanas, tem sido um pouco difícil conversar com todos, porque quando nós falamos não é uma coisa muito rápida, porque eu gosto de conversar, gosto de orar, gosto de ver como todos estão. Então, de qualquer forma, peço que vocês também possam aproveitar desse privilégio para poder conversar com esses irmãos e suas esposas, possam orar juntos. E se porventura precisarem conversar comigo, vocês sabem, tem o meu número, tem o meu WhatsApp, às vezes não tenho tanto, não posso ficar tanto tempo conversando, mas podemos ali conversar no WhatsApp, mandar mensagem, se não responder naquele momento, posso responder mais tarde, tá bom? Meus queridos, ontem eu estive conversando com a dona Irene, na medida do possível ela está bem, está aos poucos se recuperando do Covid, foi confirmado, ela está com coronavírus. Graças a Deus já tomou as 2 doses da vacina, mas está agora se recuperando do Covid. Então contamos com as suas orações. Antes mesmo de saber que nós retornaríamos com o culto presencial, ela disse para mim, brincando, que o seu desejo é estar na igreja no dia 28, e também ansiamos por isso, mas claro, se ela estiver bem, se tudo correr bem, ela estará conosco no próximo culto, tá bom? Eu quero convidar a todos vocês que abram aí o seu livro, a sua apostila. Vamos para a lição de número 13, vamos falar sobre a onisciência de Deus. Eu já dividirei a tela. Também já quero dizer a todos vocês, meus irmãos, que eu dividi essa lição em 2. Eu tenho notado que quando nós ficamos muito tempo, eu sei que alguns de vocês estão apenas no celular, é um pouco mais complicado. Então as lições que forem um pouco mais extensas, nós dividiremos em 2, seja pelos cultos online ou seja pelos cultos presenciais, porque nós entendemos que alguns de vocês só têm o celular e fica um pouco mais difícil, o celular esquenta, tem que carregar, enfim. Então aí vamos dividir em 2 as lições que forem um pouco mais extensas, tá certo?
Então, por gentileza, peguem o seu livro, a sua apostila, sobre este assunto que é tão importante. Estamos praticamente, meus irmãos, estudando sobre teologia, sobre a doutrina de Deus. Então, conhecendo a Deus, a nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre Deus é onipotente. Deus é onipotente. Como eu já tenho dito para vocês, em respeito àqueles que não têm as suas apostilas, os seus livros, eu tenho lido aquilo que está escrito justamente para que eles possam, como diria o pastor Martins, ficar na mesma página que todos nós, tá bom? Então, a introdução da nossa apostila vai dizer o seguinte: Deus é onipotente. A palavra onipotente vem da palavra latina onipotens, que significa todo, mais potens, poderoso, e se refere ao atributo de ter um poder infinito e ilimitado. Em se tratando de Deus, a palavra quer dizer que ele pode fazer tudo o que tiver determinado fazer e nenhuma pessoa ou força pode impedi-lo ou obrigá-lo a fazer o contrário. Dizer que Deus pode fazer todas as coisas implica dizer que ele pode fazer tudo que estiver de acordo com sua natureza santa, justa e amorosa. Ele não pode contradizer a si mesmo, ele não pode ser cruel e egoísta, ele não pode mentir, ele não pode quebrar uma promessa. Ele não pode fazer coisas absurdas, por exemplo, fazer círculos quadrados, triângulos com 4 pontas, ou pedras tão pesadas que ele não consiga movê-las. Para o cristão, a onipotência de Deus instila confiança absoluta. Na verdade, inspira confiança absoluta. Deus é poderoso para fazer tudo o que prometeu. Para o incrédulo, a onipotência de Deus instila terror, porque nenhum homem pode resisti-lo ou escapar do seu julgamento. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer um comentário. Claro que eu vou comentar algumas coisas na nossa lição, mas é muito importante nós entendermos que Deus, ele é onipotente. Todas as coisas estão diante dele e se dobram diante dele por conta do seu poder. Existem muitas pessoas, e principalmente incrédulos, que usam desses artifícios, né? Se Deus é todo poderoso, ele pode, como até o próprio Paul Washer, ele cita aqui na apostila, ele pode fazer um triângulo quadrado, pedras tão pesadas que ele não consiga movê-las. Isso daí pessoas começam a dizer e até mesmo tentar tirar o foco do poder de Deus. Mas a onipotência de Deus significa para todos nós também que ele é soberano sobre todas as coisas. No contexto que nós estamos vivendo e realmente dentro dessas questões, o estudo dessas coisas sobre teologia que nós temos visto, deve trazer a cada um de nós paz sobre quem é Deus. É claro que nós nos lamentamos por pessoas que têm morrido, nós lamentamos pelos nossos entes queridos que têm estado doentes, e até mesmo muitos de nós temos até mesmo pego Covid. Mas isso não significa que Deus ele é menos poderoso do que ele era antes da pandemia. Pelo contrário, meus irmãos, tudo o que tem acontecido somente demonstra o poder de Deus. E eu já relatei para todos vocês. A pandemia ela não é culpa de Deus. E é injusto jogar na culpa de Deus ou nas costas de Deus, dizendo que a culpa é dele. Ou então, por que Deus permite que tantas pessoas estão sofrendo? Meus irmãos, ainda não foi provado 100% que essa pandemia ela veio de causas naturais. Mas ainda tem sido dito que por conta da interferência do homem nas questões da natureza, surgiu essa questão desse vírus tão mortal que nós temos visto. E lamentavelmente, por conta da irresponsabilidade humana, pessoas têm morrido diariamente. Hoje mesmo pela manhã eu estava vendo que a polícia fechou uma festa clandestina em São Paulo, lugar onde no Brasil mais pessoas têm morrido. Recentemente aqui no Rio Grande do Sul também, pessoas aglomeradas fazendo festa e tudo mais. Meus irmãos, não é o momento de nós estarmos aglomerados. Não é o momento de fazer aglomeração. É claro que queremos muito estar aglomerados quando tudo isso passar.
no sentido de fazer os nossos almoços, as nossas programações, mas por enquanto é importante que nós sigamos todas as recomendações das nossas autoridades sanitárias. O que nós não podemos fazer é politizar a questão do vírus. Não importa se você é a favor do tratamento, como tem sido falado, né, a questão dos remédios que têm sido ditos, ou se você não é a favor, não importa sobre isso. Tenha a sua convicção e respeite a convicção do próximo. Nós não podemos, meus irmãos, fazer como minha esposa estava relatando, que um médico atendeu a minha cunhada, ele estava sem máscara, e disse que já tomei vacina, então eu vou atender sem máscara. Não, meus irmãos, aqueles que já foram vacinados, eles têm que cuidar tanto aqueles que não foram, porque mesmo dependendo da vacina que for tomada, ainda existe uma porcentagem, uma pequena porcentagem de chances da pessoa poder ser infectada pelo Covid. Então, nós não podemos colocar na conta de Deus ou diminuir o seu poder por conta de toda essa situação que nós temos passado. Pelo contrário, só demonstra o quão poderoso e soberano Deus é sobre todas as coisas, ok? Então, meus queridos irmãos, a pergunta de número 1 vai nos dizer o seguinte: na Escritura, o nome de uma pessoa tem grande significado, pois frequentemente revela algo sobre o caráter dele ou dela. De acordo com as seguintes escrituras, quais os nomes e títulos são atribuídos a Deus? Primeiramente, nós vamos ver ali que Deus, ele é todo poderoso. Gênesis capítulo 17, versículo 1 e Apocalipse 4, 8 e 19, 6 vão dizer o seguinte: quando atingiu, vou pegar o meu tablet aqui que é mais fácil. Então, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 vai dizer o seguinte: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E finalmente, Apocalipse capítulo 19, versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, as Escrituras vêm a chamar Deus de Todo-Poderoso. Um outro nome que é dado por Deus é o Senhor forte e poderoso. Salmo 24, 8 vai nos dizer o seguinte: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Outro nome, não apareceu aqui a referência, desculpem, mas outro nome que é dado a Deus, eu vou colocar aqui todos os nomes já, meus irmãos, que aí nós vamos apenas lendo os versículos, tá bom? Então Deus, ele é chamado de cidadela ou de cidade forte, uma torre forte, Deus forte e também o poderoso. Vamos ler os versículos ali, um após o outro. Então, Salmo 31, versículo 2 vai dizer o seguinte: inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Ou também uma das respostas, é porque depende muito da versão, tá, irmãos? Mas tem versão que diz cidade forte, aqui está dizendo castelo forte, tá? Ou até mesmo cidadela forte, eu li uma outra versão. Também Salmo 61, versículo 3 vai nos dizer: pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Isaías 9,6: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ainda Isaías 10, 21 vai nos dizer o seguinte: os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó.
Lucas, capítulo 1, versículo 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Só estou colocando aqui de novo, irmãos, porque no meu celular abençoado saiu aqui a transmissão, e como já relatei para vocês outras vezes, eu gosto sempre de deixar aqui, porque se porventura vocês escrevem alguma coisa para mim, se o som tá ruim ou se acontece alguma coisa, pelo menos eu fico ciente. Bom, voltou aqui certinho, beleza. Então, meus queridos, são os nomes de Deus, ou pelo menos relatam sobre o poder de Deus, quem Ele é. Deus é todo poderoso. Deus, ele é forte e poderoso, cidadela ou castelo forte, uma torre forte, Deus forte e o poderoso. Então todas essas coisas, meus irmãos, demonstram sobre o poder do nosso Deus. A pergunta de número 2 vai dizer o seguinte: o que as seguintes escrituras nos ensinam sobre a onipotência de Deus? Existe alguma coisa acima do poder de Deus? Vamos ver ali Jeremias capítulo 32, versículos 17 a 27. É muito interessante, depois vou falar um pouco do contexto dessa passagem, mas Jeremias está dizendo o seguinte: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? É muito interessante, meus irmãos, porque aqui Jeremias está falando sobre o poder de Deus. Não que ele duvida de quem é Deus, mas os habitantes de Israel estavam duvidando do poder de Deus e colocando sobre a nação assíria. Estavam, de alguma forma, colocando Deus em segundo plano, achando que Deus ele não era poderoso para deter os inimigos de Israel. John Gill, ele vai dizer o seguinte: nada menos que o poder onipotente poderia ter produzido uma obra tão estupenda como os céus com todas as suas hostes, o sol, a lua e estrelas, o globo terrestre, a terra e o mar, com tudo o que neles existem. E tudo isso é produzido do nada, pelo único comando e palavra de Deus. Meus irmãos, eu gosto muito de ver fotos sobre o sistema solar, sobre as galáxias. Eu fico maravilhado com a beleza da criação de Deus. E ainda assim os nossos olhos não puderam contemplar, nós não conseguimos enxergar a grandiosidade da criação do nosso Deus. Quando eu olho da minha janela aqui, eu consigo ver boa parte da cidade de Guarulhos. Bom, eu creio que voltou aqui, né? Nós tivemos uma desconexão, mas já voltamos aqui. Bom, espero que para vocês tenha voltado também. Para mim foi avisado que reconectou-se e desconectou-se e reconectou-se. Então eu estava dizendo para vocês o seguinte: eu consigo enxergar pouco daqui da minha casa, mas ainda assim eu fico maravilhado com a beleza da criação do nosso Deus. Eu gosto de olhar a lua, gosto de olhar as estrelas, e tudo isso, meus irmãos, mostram como o Senhor Deus é maravilhoso, como Deus é todo poderoso. E aqui na igreja eu já mostrei o meu papel de parede do computador aqui. Eu não consigo mostrar para vocês agora, mas tem uma imagem de todos os continentes à noite. Então mostra apenas as luzes das cidades. E, meus irmãos, é maravilhoso ver como o nosso Deus, ele é todo poderoso, ele é onipotente, o Criador de todas as coisas. Então, assim como os judeus fizeram, nós não podemos fazer, não podemos diminuir o poder do nosso Deus, independente do poder dos nossos inimigos. Meus irmãos, agora Mateus capítulo 19, versículo 26 e Lucas 1, 37 vai nos dizer o seguinte: Jesus fitando... Eu não coloquei o versículo, né? Desculpem. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes:
Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Lucas capítulo 1, versículo 37 é a mesma verdade, porque para Deus não haverá impossíveis, mas não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Veja o que interessante, o que disse John MacArthur. Deixa eu voltar aqui para vocês poderem ver. John MacArthur, ele disse o seguinte: se nada é muito difícil para a onipotência de Deus, então tudo é possível para ele. O poder de Deus não conhece limites e que não está vinculado às leis da natureza que ele criou. Ele pode realizar qualquer coisa consistente com sua natureza e para fins santos. E olhando todas essas questões, meus irmãos, eu estava assistindo um documentário muito bacana que vocês podem assistir aí no YouTube, chamado O Fim das Nações. É uma produção de uma produtora de conteúdo chamada Brasil Paralelo. E não importa a sua posição política, é muito interessante quando você vê como as coisas têm andado em nosso mundo. Se você quer entender sobre todas as coisas que têm acontecido no mundo no geral, você pode assistir aí, é uma série em 3 episódios, O Fim das Nações. Trata sobre a degradação dos Estados Unidos como nação mais poderosa do mundo e como eles têm perdido a dianteira, né, do mundo, não só de maneira econômica, mas principalmente como a China tem se tornado um dos países mais poderosos do mundo, se não já é. Mas a influência americana, meus irmãos, é muito grande em nosso país. E não só em nosso país, mas no mundo inteiro. Se você parar para pensar, o inglês é a língua universal, o dólar também tem sido a moeda que tem sido, vamos dizer assim, que tem sido um norte para os países no geral. Então existe uma influência muito grande dos Estados Unidos, porém a China tem despontado como aquele que vai destronar, se é que não já destronou os Estados Unidos como potência, como maior potência mundial. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando você olha o pano de fundo dessas questões, você vai ver como tudo está se caminhando para um só governo mundial. Como tudo está se caminhando para uma só moeda mundial. Coisa que o apóstolo João já tinha relatado lá em Apocalipse desde o 1º século. Então, quando você olha aquilo que Deus tem feito, você não vai temer, você vai confiar. O pastor Daniel colocou recentemente, depois que eu preguei, acho que eu preguei acerca de alguma coisa que eu falei sobre o fim dos tempos. O pastor Daniel colocou ali no grupo da igreja uma imagem do Billy Graham, dizendo que leu a última página da Bíblia e que tudo acaba bem. Eu acho que era mais ou menos isso. E essa é a grande questão, meus irmãos. Quando você lê tudo aquilo que acontece em Apocalipse, você vê todas as situações que ocorrem, o poder de Deus e a ira de Deus derramada sobre este mundo pecador. Mas no final, no capítulo 22, vai terminar com Jesus dizendo: eis que venho sem demora. Então a Bíblia termina com a esperança da volta de Cristo e que nós estaremos com Ele para todo sempre. Então, meus amados irmãos, até o pastor Daniel está nos assistindo, coloca de novo ali no grupo da igreja, se possível, tanto no grupo dos membros quanto no grupo geral, que isso deve fazer com que nós sejamos realmente, ou tenhamos essa esperança de que tudo tem convergido para o plano perfeito de Deus. Então, meus amados irmãos, tudo o que Deus tem permitido está debaixo do seu poder, mas principalmente debaixo do seu propósito, tá bom? Jó capítulo 42, vou colocar aqui. Jó capítulo 42, versículos 1 e 2, vai nos dizer o seguinte, vamos lá. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Qual foi o contexto que Jó disse isso? Você se lembra o contexto que Jó disse isso? Com licença, meus irmãos. Jó havia acabado
de reconhecer a soberania do Senhor. Ele tinha passado por todas aquelas situações, os seus filhos tinham morrido, tinha perdido os seus bens, mas não tinha perdido a sua fé em Deus. Mesmo que em algum momento chegou a vacilar, aqui é o cerne, é o clímax do seu entendimento de quem Deus é. Ele disse, e novamente eu leio, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, o que diz aqui o Matthew Henry, ele vai dizer o seguinte: tudo que Deus quis, Ele fez. Se os pensamentos de Deus a nosso respeito forem bons, para nos dar um fim esperado, Ele não poderá ser impedido de realizar os seus propósitos misericordiosos, a despeito de quaisquer dificuldades que possam parecer ficar no caminho. Certa vez eu li para vocês uma ilustração que é maravilhosa, eu confesso que eu esqueci quem disse. Mas quando nós chegarmos no céu, nós teremos duas surpresas. Pessoas que nós esperávamos que estivessem no céu, não estarão. Ou seja, não foram salvos. Por quê? Porque pode ter demonstrado uma atitude de piedade, podem ter, de alguma forma, demonstrado serem pessoas piedosas, mas nunca foram salvos. Mas também teremos uma segunda surpresa. Pessoas que nós não esperávamos e lá estarão. Como assim? Às vezes você pode achar que aquele folheto que você entrega para alguém pode não ter valor nenhum. Mas pode ser sim o instrumento de Deus para que uma pessoa possa chegar a Cristo. Meu querido amigo pastor Yuri, ele chegou a Cristo e hoje prega a palavra de Deus. É um pastor servindo ao Senhor por conta de um folheto que ele leu e o Espírito Santo agiu em seu coração. Charles Spurgeon, durante um período da sua vida que ele estava com muitas dúvidas, estava no meio de uma nevasca, estava o tempo muito ruim e ele saiu de sua casa e mesmo onde muitos lugares estavam fechados por conta da nevasca, uma igreja estava aberta. E ali não estava o pastor pregando, mas era um diácono, se eu não estou enganado, que estava pregando. E dentro da sua limitação, ele falou sobre um texto. E ali, Deus falou ao seu coração. E ele aceitou Cristo como seu Salvador. Meus irmãos, nós não imaginamos como Deus ele pode usar a nossa vida, pode usar os nossos problemas, pode usar as nossas dificuldades, os nossos problemas de saúde, o nosso testemunho, para que outras pessoas possam chegar a Cristo. E é por isso que eu creio, meus irmãos, que todos os nossos infortúnios são usados para a glória de Deus. Nós nos entristecemos porque, como eu falei sobre o nosso querido pastor Genésio, ele faleceu por conta da Covid, mas não foi a Covid que o levou, foi o Senhor quem o trouxe para junto de si. Foi Deus quem permitiu que o pastor Genésio, naquele momento, fosse levado para o lar celestial. Ele não perdeu para a Covid. Foi Deus quem o chamou. Eu creio, meus irmãos, conhecendo o pastor Genésio, que para todas as pessoas que ele teve oportunidade, ele anunciou o Evangelho. Só na eternidade nós vamos saber se alguma daquelas pessoas, elas aceitaram Cristo como Salvador. A nossa responsabilidade não é salvar pessoas. A nossa responsabilidade é pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho. O trabalho do Espírito Santo é convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O nosso trabalho é pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Jó, ele entendeu, quando estava talvez na parte mais difícil da sua vida, ele disse o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Passar por dificuldades e tribulações é ruim? Muito. É fácil? Não, não é fácil.
Alguns de nós talvez não conseguiríamos passar pelas dificuldades que irmãos em Cristo têm passado. Hoje nós temos o nosso querido irmão Paulo da Veiga, que está internado. Nós temos a nossa querida irmã Luciana, que está com essa situação do seu câncer. Nós temos o irmão Erasmo com a sua saúde debilitada. Nós temos o irmão Paulo Barbosa, que também tem a doença, que pela graça de Deus, irmãos, ele tem dado graça para o irmão Paulo todos esses anos. Nós temos irmãos que têm dificuldades financeiras, irmãos que estão com dificuldade nas suas famílias, pessoas que estão doentes. Eu estou com o meu sogro com Covid, minha cunhada com Covid, minha tia e meu tio com Covid. Então todos nós, de alguma forma, estamos sofrendo de alguma forma. Pais, mães que não são salvos, alguns que estão com as suas vidas lamentavelmente destruídas por conta de vícios. Todos nós estamos passando por alguma tribulação. Mas, meus irmãos, como eu disse recentemente, mares calmos não fazem bons marinheiros. Bons marinheiros são forjados nas tempestades. Então, à medida que nós somos provados por Deus, é que nós nos tornamos cada vez mais úteis na sua obra. À medida que, em vez de nós murmurarmos, como falou ontem, acho que foi ontem o devocional dos jovens, em vez de nós murmurarmos, nós darmos graças, nós aprenderemos muito melhor as lições que Deus tem nos ensinado. Deus não deixou de ser soberano. Deus continua todo-poderoso em todas as situações que nós temos passado. Se hoje, meu amado irmão e irmã, os dias não estão fáceis para você, louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Porque tudo Ele pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nossas vidas estão nas mãos, ou está nas mãos do nosso grande Deus. Amém, meus amados irmãos? Vamos encerrar por aqui, por conta do nosso tempo, como eu disse para vocês, e aí nós continuamos no domingo da semana que vem, se assim o nosso Deus nos permitir. Eu agradeço a todos vocês por estarem conosco, por sua paciência. Meditemos naquilo que foi pregado pelo nosso querido pastor Jomar, nas lições que nós vimos hoje pela manhã na escola dominical. Se necessário for, após essa transmissão, dobre os seus joelhos diante do Senhor. Mesmo que seja você e sua família que estão passando por dificuldades, dobre os joelhos, coloque-se diante do Senhor, agradeça a Deus, porque Ele é soberano sobre nossas vidas. Preste bem atenção. Se você é fiel a Deus e tem passado por dificuldades, louve ao Senhor, porque pelo seu poder e propósito, tudo isso está debaixo do seu conhecimento e é o plano dele que nós passemos por tudo isso. Agora, se nós somos infiéis, as coisas que têm acontecido nas nossas vidas são consequências da nossa infidelidade. Então, quem vai julgar aquilo que temos passado é Deus. Mas para isso, dobre os seus joelhos, coloque-se diante do Senhor esta manhã. Amém, meu amado irmão e irmã? Hoje à noite, então, vamos ouvir o querido pastor Genésio em talvez uma homenagem, meus irmãos, uma despedida desse grande homem de Deus. Vamos ouvi-lo. Ele pregou para nós uma conferência Gaúchos para Cristo. Então hoje nós seremos desafiados a pregar o Evangelho de um homem que durante toda a sua vida pregou o Evangelho. Nós carinhosamente chamávamos o pastor Genésio entre os pastores de o ancião. Ele era um dos homens mais sábios que eu já conheci e um grande coração, um grande pastor, um grande servo que hoje está gozando da presença do Senhor. Então, caso queira, pode convidar outras pessoas para estarem conosco e nós vamos então esta noite ouvir o nosso querido pastor Genésio. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, tenhamos todos um bom almoço, medite naquilo que foi falado e hoje à noite, às 18 horas, nós temos o nosso culto, a nossa transmissão.
Se porventura você quer informações sobre o nosso instituto, reunião hoje pelo Zoom, às 16 horas. É preciso que você tenha o link. Se quer o link, manda uma mensagem para mim, tá bom? Grande abraço a todos vocês. Eu vi que o pastor Daniel colocou ali no grupo da nossa igreja. Pastor Daniel, vou lhe pedir ainda, coloca ali na página da nossa igreja no Facebook, porque nem todos estão no grupo da igreja e eles podem ver, tá bom? Coloque ali no na página do Facebook da nossa igreja, e aí então todos podem ver aquilo que foi falado pelo Billy Graham. Billy Graham, eu vou ler aqui, ó, ele colocou a foto e vai dizer o seguinte: eu li a última página da Bíblia, tudo vai ficar bem. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos hoje à noite, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe a todos.